para gravar aqui? Pronto. Agora sim, está gravando. A gente está começando hoje a 15ª aula nossa, tá? Ainda não, Emily. Não lancei ainda não. Não lancei não. As duas últimas atividades. Essa da agora, eu não vou dar nota, tá, pessoal? Porque assim, eu estou exigindo de vocês algo que vocês virem em outro modo. E aí eu vi que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade. Eu vi que tem uma planilha que ficou muito bem organizada visualmente, que foi a de Pedro, tá? A planilha que Pedro fez ficou muito bem organizada visualmente. Uma ou outra ali a pessoa teve dificuldade, né? Mas assim, de maneira geral, as planilhas estão legais, tá? Se vocês quiserem que eu mostre, eu mostro. Mas como não é do módulo, né? É mais uma organização pessoal, como vocês devem se organizar, se planejar, eu não vou pontuar não. Eu vou pontuar só a outra atividade que eu ainda não coloquei Professor, agora. Perfeito. Celular, velho. Celular quebra galho. Celular quebra galho. Porque dificulta muito para vocês fazerem as coisas mesmo. Diga aí, Micael. o meu não ficou tão perfeito não, porque foi pelo celular mesmo. Eu compreendo. Por isso que eu nem levei em consideração a pontuação. E outra coisa, como vocês mandaram um print, eu nem tenho como ver as fórmulas, tá? Para ajudar vocês. Tá bom? Quem me perguntou no WhatsApp, eu falei a fórmula básica ali. Tá? A hora de organizar é muito ruim mesmo. Então, quem tem computador tem um certo privilégio nessa hora, né? Espero que isso acabe muito em breve. Mas não lancei a da atividade anterior e hoje a gente vai ter uma atividade, né? Mas, principalmente, prestem muita atenção no assunto de hoje, que vai ser um assunto que eu vou tirar muita coisa dele. Não é hoje que é a prova, professor? Não, a prova é a próxima aula, que é o último dia de aula. Na quinta-feira, nosso último dia, aí tem a prova final, tá? Que basicamente é o seguinte, na próxima aula eu vou entrar, vou fazer ali meia hora de conteúdo de revisão, depois eu vou ficar aqui enquanto vocês fazem a prova, tá? Aí vocês vão fazendo a prova e aí surgiu dúvida, não entende alguma palavra, algum termo, não lembra de eu ter falado alguma coisa, eu vou estar aqui para dar esse suporte a vocês. Aí quem for terminando, me avisa e eu já vou lançando a nota na hora. Óbvio, se você não terminar muito em cima da hora que eu vou de sair da aula, tá? Porque assim, professor, se não dá tempo, se der 3h30 eu não terminei ainda, não tem problema. Você ainda pode terminar a sua prova, tá? Mas eu não vou ter como me ajudar em nada mais. Porque deu 3h30 eu já pego outra turma. Então, assim, o ideal é que vocês terminem a prova em 1 hora, pelo menos, que é 1 hora que eu vou ficar aqui como suporte. Dou meia hora de revisão e depois 1 hora de suporte aqui, tá? Belezinha? Mais uma vez, como eu já tinha citado para vocês, hoje a gente vai falar de cores, tá? Para a gente ver a importância dele. E aí não serve só agora para quem pensa em design gráfico. Agora serve para o pessoal que pensa em ser design de ambiente, Por isso arquiteto. que seu fundo tá todo colorido, né? Acho que essa frase não ficou bem legal, não, tá? Acho que ficou uma frase meio sem contexto, digamos assim, né? Dizer que meu fundo está colorido é um negócio meio complicado, né? Eu já sofro porque eu jogo LOL. O pessoal já critica. E sofro ainda porque torço para o São Paulo. O pessoal critica também. Aí você, numa aula ao vivo, me solta uma dessa, pega um pouco mal para minha pessoa, tá? Então, é por isso que o chroma key hoje são de tijolinhos coloridos. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar a aula. Como sempre, eu sempre esqueço duas aqui. O que é que a gente vai ver hoje? Bem, primeira coisa que a gente vai ver é o que é luz, tá? A gente vai ver o que é luz. Depois a gente vai ver alguns experimentos que estão ocorrendo na área científica sobre cromoterapia, tá? Eu vou falar sobre, mas não quer dizer que eu pratique ou que eu desenvolva nenhum tipo de estudo em cima disso, tá? Preferência de cores, a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que eu trabalho com o público-alvo de uma maneira mais assertiva, tá? Equilíbrio e harmonia de cores, temperatura das cores e o peso das cores.
tá? E aí, no finalzinho, eu vou falar sobre os experimentos. Eu não coloquei no slide porque é um texto um pouco maior, ele fala sobre experimento. Eu não quero falar assim, sem estar lendo, para não falar nenhuma asneira. Então, eu trouxe aqui meu Kindlezinho, que o livro está aqui, né? Na hora, eu abro aqui e dou uma lida. É bem curto, tá? Não é algo extenso para me ler, não, mas eu vou dar uma pescada para não falar nenhuma besteira, tá? Bem, primeira coisa que a gente vai ver, o que é a luz, tá? O que é a luz? Eu lembro que teve uma aula muito tempo atrás que eu falei sobre a teoria das cores, falei sobre o experimento de Leonardo da Vinci, a teoria de Leonardo da Vinci e a experiência depois com Isaac Newton, tá? Sobre o prisma, sobre a difração de luz, a separação da luz em cores, as 7 cores lá do arco-íris. A gente falou um pouco sobre isso, não vou voltar a esse assunto, mas acredito que vocês lembrem um pouco. Se auxilie sempre pelo que a gente já aprendeu, tá? Para mim não ter que voltar lá atrás para falar novamente, e sobre a ideia de RGB e CMYK, que é paleta de cores, beleza? Bem, mas o que é uma luz, né? Luz é a parte visível da energia radiante do espectro eletromagnético, tá? Note, parte visível da energia radiante do espectro eletromagnético. Se ela é uma parte visível, quer dizer que existe uma parte, e acredite, é uma boa parte dela, que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue, a olho nu, enxergar. A luz é a energia visível, é a forma mais comum de estímulo causador de sensação colorida. Essa frase é interessante que ele fala, forma mais comum de estímulo causador de sensação colorida, né? Ou seja, a sensação de cor, que óbvio tem todo o mecanismo ali dentro do nosso olho para que a gente vê tudo isso, né? O cone, a íris, tudo aqui tem um papel específico para a gente enxergar o mundo do jeito que ele é, tá? Também não vou entrar nisso, porque isso é anatomia do olho, isso é fisiologia e anatomia. Estamos aqui para isso. Mas o fato é que a luz, ela influencia diretamente como eu vejo o mundo, tá? O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as ondas conhecidas e classificadas de acordo com sua longitude, as quais se estendem-se por todo o universo. Ele está falando, então, que as cores, né, ou melhor, a luz, ela é um espectro eletromagnético, né, que pode ser daqui, do ambiente comum, mas sofre influência até do universo, né? Então, você vai ter a influência direta de algumas vibrações eletromagnéticas de fora do nosso planeta, incidindo sobre a nossa perspectiva, tá? O modo como a gente vê as coisas. A luz vermelha, situada no final do espectro visível, tem mais baixa frequência, ou seja, possui o mais baixo número de vibrações por segundo e maior comprimento de ondas. Baixa força e potência. O que é que ele está falando? Que a luz vermelha natural, ela tem uma baixa frequência. E aí você já deve ter ouvido falar em frequência e em potência, né? Principalmente quando vocês estudam física, que vocês falam sobre som, né? Então a gente sempre vê lá potência e frequência. A gente sabe, por exemplo, que o ouvido da gente, ele não capta determinados tipos de... capta ou capta? Enfim, vocês me entenderam, né? Uma frequência X de ondas sonoras. A gente sabe que o cachorro, por exemplo, consegue ouvir coisas que o nosso ouvido comum não consegue, tá? Inclusive, se você procurar na internet esse teste de frequência sonora, você até encontra um para fazer e você vê o qual aguçado é sua audição. De preferência, você bota um fone com abafador, tá? Mas quem já foi fazer um exame de audição, no médico, vai ver que você entrou numa câmerazinha. Quem vai trabalhar em telemarketing sempre passa por esse teste. Você entra numa câmerazinha acolchoada, né, fechada, e aí bota um fone, e o médico aí vai startando alguns sons e pergunta se você está conseguindo ouvir ou não, para ver o qual bom é seu ouvido.
Dei essa volta falando do ouvido, porque assim, a luz é a mesma frequência. E cada cor vai trabalhar numa frequência específica. O vermelho é que tem uma frequência, uma vibração mais baixa, tá? Ela é usada, inclusive, nos controles de TV, né? A gente usa lá o infravermelho, né? Que a gente não consegue ver a luz, mas a luz está ali presente, né? E ela consegue transmitir dados através daquela frequência. Por isso que a gente consegue usar, por exemplo, o 4G, o 3G, o Wi-Fi. Ele é uma frequência, esses dados estão em algum lugar aqui, só que eles trabalham numa frequência específica, então você precisa ter um equipamento que capte aquela frequência, tá? Existe, inclusive, um negócio chamado apito de cachorro, que para quem gosta de política, eu recomendo que você procure ver sobre essa teoria, tá? É bem interessante. Bem, enquanto a luz vermelha, ela é a que tem a mais baixa frequência e a que é mais leve, né? Eu tenho a violeta como a frequência mais forte. Se eu não me engano, a luz vermelha trabalha em 400 milicrons e o violeta em 800 milicrons, tá? Por isso que a gente fala lá, luz ultravioleta, que pode inclusive causar danos à nossa pele, porque é uma frequência muito maior, né? E tem uma potência, e tem uma influência direta, né? É uma luz que tem a capacidade de, por exemplo, queimar nossa pele. Então, existe uma coerência em dizer que a luz, as cores influenciam no corpo da gente, tá? Bem, nossos ouvidos podem ouvir 11 oitavas de som, mas nossos olhos podem ver somente 1/8 de luz. Ou seja, a gente tem uma captação sonora maior, óbvio, se você não tiver problema de audição, mas tratando de iluminação, a gente consegue ver uma fração muito pequena da capacidade de cores, tá? Você vai ter animais que vai conseguir muito menos que isso, e vai ter alguns animais que vai conseguir ver um pouco mais que isso, tá? Bem, quando falamos em pigmentos ou corantes, consideramos como cores primárias o vermelho, o amarelo e o azul. Note, isso que ele está falando é pigmentação, tá? Ou seja, tinta. Professor, mas quando o senhor falou de CMYK ou CMYK, o senhor falou que não era vermelho, amarelo e azul. O senhor falou ciano, magenta e o amarelo, além do preto, né? Mas, assim, de maneira geral, a pigmentação ela consegue uma variação mais de cores, usando uma cor análoga a essa, uma cor próxima a essa, né? O vermelho, a gente pode fazer uma analogia ao magenta, que é uma cor ali que passa entre o vermelho e o rosa, mas está muito mais para o vermelho. Tá? E o azul tem a ver com o ciano. Tá? O ciano é uma variação do azul, mas um pouco mais clara. Tá? Então, na impressora vai ter lá o cartucho colorido com 3 divisões, uma para o ciano, uma para o amarelo e uma para o magenta, e você tem um cartucho separado que é para a cor preta. Aí vem uma questão interessante, né? Pô, professor, então quer dizer que minha impressora não tem branco? Não, não tem branco. Tá? Se você precisar, por exemplo, fazer uma impressão que tenha branco numa folha que está toda, por exemplo, toda preta, você não vai conseguir. Porque onde tem branco, ela simplesmente ignora a tintura. Toda impressora é assim? Não. A impressora de gráficas, ela não tem um cartucho limitado a 3 cores. Né? Tem impressoras que você vai ter 12, 16 cores dentro de um cartucho. Tá? E aí vai ser uma impressora, óbvio, uma impressora industrial, uma impressora muito mais cara, que não vale a pena você ter em sua casa. Né? Até porque você não vai trabalhar com papéis já pintados. Né? Geralmente, todo papel a gente vai pegar um papel, ele é branco, né? Bem, em termos de luz, porém, o vermelho, o verde e o azul é que são chamadas cores primárias. Note, agora vai sair daí o amarelo e vai vir o verde como cor primária, tá?
porque elas não podem mais ser decompostas ou produzidas por mistura de outras luzes. E quando misturadas em várias proporções ou combinações, elas produzem a luz branca. Eu lembro que na aula de RGB e CMYK eu mostrei algumas esferas, né? Que na união, na centralização dele, vai se tornar o branco, que é a união das principais cores que a gente tem no espectro de luz que a gente tem, né? Por isso a gente trabalha com RGB, né? Vermelho, verde e azul. Bem, sabemos que todo corpo tem características próprias que permitem absorver uma parte da luz branca e refletir a outra. Note, preste atenção nessa explicação agora, tá? Isso a gente já falou dessa teoria de Da Vinci, lá na aula sobre teoria das cores. Um objeto considerado pelo olho humano como sendo amarelo, por exemplo, nada mais é do que um corpo com características de absorver todas as frequências de ondas de energia eletromagnéticas incidentes sobre ele, menos a frequência correspondente à luz amarela, a qual é devolvida através de reflexão. O que é que ele está falando aí? Que um objeto ele não possui a cor que ele tem de fato. Tá? Então, por exemplo, vou pegar essa fita aqui. Então, eu tenho essa fita aqui, que na teoria ela é verde, você não vai estar vendo direito, porque meu chroma aqui é verde, né? Aqui, pronto. Vamos supor que essa fita aqui, você está vendo ela verde, tá? Segundo a ciência, tá? Isso aqui não é verde de fato, não é uma propriedade, na verdade é verde, mas não é uma propriedade do objeto. Isso quer dizer que quando a luz bate nesse objeto, ele absorve todas as frequências, só que ela reflete, ela não consegue absorver o tom verde. Então, ela reflete o verde para a minha visão. Tá? Voltando lá em Da Vinci, quando ele afirma que um objeto, a propriedade de cor não é uma propriedade dele, e sim sobre a luz que incide sobre ele está falando justamente isso. Tá? É uma teoria que lá atrás ele não conseguiu comprovar, mas hoje em dia já existem comprovações que luzes são frequências eletromagnéticas que podem ser absorvidas ou refletidas, né? O preto a gente sabe, por exemplo, que absorve toda e qualquer frequência de luz, né? Então, como o preto absorve toda a frequência de luz, ele não deflete, ele não reflete nada, né? Ele só faz a absorção. E aí, assim por diante, né? Se algum objeto você está vendo vermelho, quer dizer que a propriedade daquele objeto, tá? Do material que tem nele, é de absorver todas as frequências e refletir o vermelho para você enxergar, beleza? Tem alguns testes com câmeras que também demonstram isso. Às vezes o objeto tem uma cor, você apaga tudo e você vê que você não consegue captar a mesma cor quando aquilo está escuro ou quando tem alguma luz diferente incidindo sobre o objeto. Beleza? Bem, como é que a ciência está tentando evoluir com o uso das cores? Tá? A cromoterapia, e aí já tá, o nome já diz por si só, né? É uma terapia que vai usar a incidência de luzes em determinado corpo, em determinado organismo, para melhorar ou para boicotar esse organismo, tá? Ou até mesmo para enganar ele. A gente tem alguns exemplos de experiências, tá? Comprovadas, pelo menos de maneira inicial, da influência da frequência da cor num corpo, tá? Em um objeto orgânico. Por exemplo, luz verde. Quando a experiência colocou ali, incidiu muita luz verde sobre algumas larvas de moscas e de besouros, o que se identificou é que aquela luz verde presente ali durante muito tempo matava todo tipo de larva, tá? Existe alguns, eu esqueci o nome do local, tá? Que é uma espécie de estufa, algumas estufas, né, fechadas, que você vai ver que tem incidência nelas algumas luzes, tá? Algumas luzes verdes. É justamente para evitar esse tipo de problema com larvas, tá? A luz vermelha estimula as funções orgânicas e torna as plantas mais vigorosas, ou seja,
colocar uma luz vermelha incidindo sobre as plantas tornam elas mais vigorosas, mais fortes, tá? A luz azulada acaba com as plantas, ou seja, enquanto a vermelha, que é uma cor quente, né, uma cor vibrante, ela melhora o organismo das plantas, a azul, em sua incidência, acaba diminuindo, deixando a planta um pouco mais fraca, ela cresce mais devagar, tá? E ela pode acabar matando, dependendo da planta, tá? E a luz anilada possui poder analgésico, né? Anilada vem de anil, né? Acho que vocês já viram muito essa cor se sua mãe é de fazer bolo, confeitar bolo, essas coisas, a gente usa muito anilina, tá? Eu falo a gente porque eu também faço, tá? Então, quer dizer que em um local onde tem pessoas que sofrem com dores com frequência, é interessante, né, que você incida sobre elas, nem que seja através de pintura, nas paredes e tal, uma cor anilada, um azul anil, tá? Que a frequência dela é uma frequência relaxante e tem poder analgésico, tá? Tem algumas outras comprovações, eu não coloquei todas aqui, tá? Todas as explicações, porque ia ficar muita coisa, mas tem. Se a gente pesquisar, vocês vão ver que a cromoterapia teve um avanço em algumas questões, tá? Vamos lá. Preferência de cores, tá? Deixa eu ver se eu não passei, porque deu uma bugada aqui. Não passei. Bem, outra coisa que o estudo comprova é que algumas faixas etárias têm preferências por determinadas cores, né? E depois que eu vi isso, eu realmente, assim, me lembro de algumas situações durante a infância, principalmente, que eu via que a maioria gostava de um personagem específico, e o personagem específico, na maioria das vezes, era vermelho, por exemplo, né? As pessoas se identificavam, gostavam mais de um personagem. Às vezes o personagem era até ruim assim, né? Era mal. E as pessoas se identificavam com ele. E quando eu parei para pensar, a maioria era vermelho mesmo. E isso era usado também nos desenhos animados intencionalmente. Tá? Se você vê, os personagens principais da maioria dos desenhos, pelo menos antigos, hoje em dia eu não assisto praticamente nada, mas antigamente os personagens principais sempre eram vermelhos, né? Bem, segundo a pesquisa, as pessoas, tá? Seja eles homens, mulheres, trans, as pessoas de 1 a 10 anos, por conta da ser uma idade de efervescência, espontaneidade, elas preferem o vermelho. O vermelho tem uma aproximação maior com elas, tá? Se a gente fizer um recorte de 0 a 2 anos, vai ser uma cor quente também, mas vai ser o rosa, tá? Se a gente fizer um recorte só de 0 a 2 anos, tá? Vai ser o rosa. Agora, de 1 a 10 anos, a maioria prefere itens, desenhos vermelhos, tá? Os personagens que eles mais se identificam. O laranja é a preferência entre 11 e 20 anos, que é a idade da imaginação, da excitação e da aventura, né? Então, o laranja remete muito à imaginação e aventura. Isso é verdade. Se você pegar muitos livros que tratam eu gosto muito de RPG de mesa, então leio muito livro de aventura, de criação, de produção de texto, produção de escrita, aventura. Você vai ver que tem uma prevalência ali em muitos documentos com laranja e tons de laranja. Tá? Amarelo, 21 a 30 anos, a idade da força, da potência e da arrogância. No dia que a gente falou sobre psicologia das cores, a gente falou um pouco sobre isso, né? Laranja ser aventura, emoção, sobre o amarelo ter arrogância, além de alegria e tudo mais. O verde é a prevalência entre 31 e 40 anos, que é a idade da diminuição do fogo juvenil, ou seja, é quando a pessoa vai estabilizar toda a agonia e a pessoa se torna uma pessoa um pouco mais pensante, não é mais tão afoito, não é mais tão agoniada, é uma pessoa um pouco mais paciente. Do 41 a 50 é a idade do pensamento e da inteligência, né? Então, o azul está diretamente ligado à inteligência. Também vejo isso em muitas produções artísticas, principalmente de
animação, de quadrinho, você vai ver que determinados super-heróis, por algum motivo, eles têm uma cor mais específica do que outros. Óbvio, tem vários significados quando você chega numa paleta de cores, tá? Não é uma única. Mas uma das que influencia são essas. O lilás, de 51 a 60 anos, é o que a maioria prefere, é a idade do juízo, do misticismo e da lei. Realmente é uma idade que, assim, pessoas que não são muito religiosas acabam, por alguns motivos, tá, sendo uma pessoa um pouco mais mística, um pouco mais... mas tem certas exceções de pessoas que não gostam não dessas cores, com certeza, Luiz. Porque assim, ó, aí é dentro de um padrão normal. Só que tem uma coisa que influencia muito. Experiências pessoais. Tá? Experiências pessoais. Essa pergunta é bem interessante. Deixa eu colocar a última aqui antes da gente entrar nessa discussão. Mas foi uma boa pergunta. O roxo é 60 anos em diante, que é a idade do saber, da experiência e da benevolência. Tá? Bem, isso foi uma pesquisa feita de maneira geral, tá? E dentro de uma normalidade, foi isso que se identificou, tá? Só que tem uma questão, e é uma questão bem interessante essa. As suas experiências pessoais influenciam diretamente também em como você vê isso. Então, por exemplo, se em algum momento de sua vida, por exemplo, vamos supor que a pessoa tinha um quarto que era todo pintado de amarelo, que é uma cor bem alegre, né? A gente está entrando no Setembro Amarelo mês que vem e tal, então tem toda a representatividade, tem um conceito ali firmado. Só que quando você era criança, você não, né? Quando uma pessoa hipotética que era criança, e ela tinha um quarto amarelo e tal, só que ela era abusada nesse quarto, tá? Ou abusada, ou ela apanhava muito dos pais, enfim. Ela tem experiências ruins naquele ambiente. Então, aquela cor vai ter uma influência negativa ao invés de positiva nela. Entendeu? Professor, mas a frequência não incide no fisiológico de alguma maneira? Sim, mas também incide no psicológico. O psicológico tem um poder bem maior, tá? De influência em todo o resto do corpo. Então, assim, as experiências que você tem, às vezes você nem consegue identificar porque você não é de uma cor. Pode notar, né? Às vezes você fala assim, não suporto, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é uma menina, tá? E ela não suporta rosa. Ela não gosta de rosa, tá? E ela não sabe explicar por quê. Porque provavelmente em algum momento da vida dela, aquilo trouxe algum tipo de frustração, alguma coisa. Às vezes ela queria muito um determinado brinquedo e todo mundo só dava boneca rosa para ela. E aquilo, de alguma maneira, influenciou ela. Não queria nada disso, tal. E de tanto isso ia acontecendo, só que a pessoa não consegue fazer uma conexão direta. Então, as nossas experiências também determinam a nossa aproximação de uma cor para outra. Se a gente for pegar em quantidade mesmo, tá? Eu vou juntar todas as idades e vou botar em quantidade qual é a cor que tem mais preferência. É o azul, tá? Tanto homem quanto mulheres. Eu acho que eu falei isso na aula também. Homens e mulheres, de maneira geral, se a gente for pegar em quantidade, eles preferem o azul, tá? Que aqui é a cor do pensamento e da inteligência, né? É a cor, geralmente, para quem vai fazer design de interiores, vai ver que é uma cor que geralmente a gente coloca em escritório, em locais, em salas de reuniões e até mesmo em auditórios. Bem, qual a importância do cinza, né? Eu lembro que na psicologia das cores eu falei, o cinza é uma cor de neutralidade, uma cor que lembra muito cabelos grisalhos, está remetida à velhice. O cinza, ele tem importância absurda, principalmente na harmonização de conteúdo, tá? O cinza é a única cor que serve para trabalhar com qualquer outra cor. Tá? Serve para trabalhar com qualquer outra cor. Óbvio que a gente vai ter que achar um tom específico da outra cor para trabalhar com cinza, né? Cinza e amarelo, por exemplo, dependendo do amarelo que você usa, pode não ficar tão interessante, mas ele funciona, tá?
passar aqui. O cinza neutro representa o meio termo entre todas as cores. Representa o equilíbrio que consciente ou inconscientemente, todos nós buscamos e que é o eterno segredo da harmonia do universo. Por que ele está falando isso? Porque cores complementares, cores que se complementam, sempre quanto unidas, vai gerar uma tonalidade de cinza. Sempre. Tá? O cinza que ele fala neutro é esse cinza aqui, ó. Isso é um cinza neutro, tá? Porque a gente sabe que tem muitos tons, semitons, né? A iluminação, uma tela pode gerar milhões de cores. Dependendo do monitor que você tem, você vai ver. Você pega um monitor mais antigo e você bota um jogo ou um filme, você vê uma determinada paleta de cores. Quando você pega um mais atual e coloca lá, você vê que é um outro universo, tá? É um outro universo mesmo. Tá? Então, o cinza neutro, que é esse aí, qualquer cor que você quiser pegar na internet, você coloca lá, ó, código da cor, vai aparecer o código. Você lança no programa, ele já lhe dá essa cor, tá? Posso mostrar isso depois. Bem, eu estou falando aqui de equilíbrio, de harmonização, pelo seguinte. Ó. Aqui eu tenho, eu não lembro agora o autor desse círculo cromático. Acho que é um alemão, acho que é Goethe. A gente tem aqui as cores complementares, tá? Nesse círculo cromático aqui de Goethe, note que a cor complementar é sempre a que está no outro polo do círculo cromático. Então, nesse caso aqui, ó, o verde é a cor complementar do vermelho, tá? Isso quer dizer que elas se complementam e elas se harmonizam. Nesse tom que está aí, não. Porque assim, o tom que está aqui em cima é o mais vivo, enquanto quando eu for descendo aqui, ó, eu vou pegar um tom mais clarinho, mais clarinho. Quando eu chego na interseção desses dois, vai dar cinza, tá? Quando eu tenho uma proporção igual. E elas se complementam. É um jeito de você fazer um trabalho, tá? Então, professor, se eu usar o vermelho e o verde, harmoniza bem? Sim, porque eles se complementam. Mas a cor, do jeito que ela é, na essência, não. Por exemplo, se eu tenho um fundo verde, eu vou pegar o amarelo e vou acrescentar cinza, ou amarelo, vou pegar o vermelho e vou acrescentar cinza no vermelho. E ele vai chegar num tom que vai ficar muito interessante, bem harmônico com o seu trabalho. O inverso é a mesma coisa. Eu tenho um fundo vermelho. Vou colocar o verdezão no texto, numa letra, no título? Não. Vou pegar esse verde, vou trazer ele mais para o cinza, tá? E aí eu vou usar, vai harmonizar legal, tá? Harmoniza muito bem mesmo, porque são cores complementares, tá bom? Então a gente vê aqui, por exemplo, esse amarelo aqui, ele harmoniza com o lilás. O outro aqui harmoniza com o lilás, não, aqui é o violeta. Aqui o lilás e aqui o roxo. Né? O roxo harmoniza bem com o verde claro. Óbvio, lembrando, eu sempre trago um mais para o cinza para ficar bem harmônico. Cores análogas, eu já expliquei, são cores que são próximas. Né? Então, aqui eu tenho o violeta, que é análogo ao lilás, que é análogo ao roxo. Tá? São cores bem parecidas mesmo. Às vezes, você batendo o olho só em uma cor, às vezes você nem identifica se ele é roxo, lilás ou violeta, tá? Mas o violeta ele tem uma presença muito mais forte. Tá? O violeta está muito mais próximo do azul, enquanto o roxo está muito mais próximo do vermelho. Tá vendo? E o lilás está ali no meio termo, mas o lilás ainda é mais frio do que quente. E a gente tem a tríade, que é outro jeito de você harmonizar seu trabalho, tá? Quando você pega o polo, você faz uma espécie de triângulo e você identifica as três cores que você consegue trabalhar em um documento e deixar ele extremamente harmonioso. Nesse caso, eu tenho um tom de amarelo aqui, ó, junto com o meu tom de roxo, junto com um tom ali de um verde próximo do azul, um verde azulado, né? Ou um azul esverdeado.
essa tríade funcionaria, por exemplo, tá? Inclusive, o desafio de vocês, a atividade de vocês dessa vez vai ser produzir um documento com uma tríade harmônica, tá? Então, vocês vão fazer ali ó, um triângulo, ver quais as 3 cores que vocês vão trabalhar e vocês vão tentar produzir um convite com essas cores. Tentar não, vocês vão conseguir, né? Vocês já mostraram que vocês não precisam tentar mais, tá? Mas já a gente volta nesse debate. Bem, podemos chamar de harmonia uma composição quando em todas as cores utilizadas para formá-la existe a parte de uma cor básica. Lembra das cores básicas lá? No nosso caso, RGB, né? Vermelho, verde e azul. Da combinação. Nesse caso aí, ele dá um exemplo que ele não usa o vermelho, mas ele usa 2 cores básicas aí, né? Então, ele vai usar o amarelo, o verde, o azul e o laranja suave. E com essas cores, ele consegue fazer um trabalho harmonioso, tá? A gente vê muito isso em pintura mesmo, tá? Em quadros, a gente vê como a pessoa harmoniza esse tipo de cores e tudo mais. Pode ser considerada uma composição harmônica, estejam as cores apresentadas no mesmo tom ou em tons diferentes, né? Ou seja, no mesmo tom do verde ou não. Aqui, ó, você tem alguns modelos de harmonização, tá? Eu vou deixar outra imagem e essa aí para auxiliar vocês durante a escolha das cores que vocês vão trabalhar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a harmonização com o triângulo, tá? Então, eu só preciso ir rotacionando ele que eu chego nas cores que harmonizam bem. Eu tenho aqui em retângulo, quando eu preciso de 4 cores, né? Eu posso usar o retângulo ou o quadrado, né? Que é basicamente as mesmas coisas, né? Então, eu tenho, por exemplo, no retângulo, eu tenho um verde claro e um amarelo, tá? E para chegar no verde claro, eu tenho que juntar o verde padrão com o amarelo, para chegar aí, né? Então, eu tenho aí o elemento da cor básica, e aqui é a mesma coisa. Eu tenho o azul e o violeta, né? E o azul faz parte para chegar nessa cor aqui. No violeta, não. O roxo, para chegar nessa cor aqui, tá? Então, eu tenho ali a cor básica, além das variações das cores que eu estou trabalhando, tá? É um jeito de eu ter certeza que eu vou conseguir a harmonização no meu trabalho. Eu posso fugir disso? Pode, né? Depende da proposta, depende da finalidade, depende de questões. Aqui é o modelo onde vai dar certeza que você chega em algum lugar trabalhando assim, tá? Você não vai ter erro, tá bom? Óbvio que na atividade que eu vou fazer, vocês não vão ter a opção de fugir disso. Vocês vão ter que usar um desses padrões para fazer a atividade, tá? Bem, temperatura. A gente já falou também na aula sobre cores, não sei se foi na própria aula sobre cores, mas a gente já falou aqui no módulo sobre cor quente, cor fria e por aí vai, né? Eu vou falar sobre uma questão aqui que vai um pouco além do conhecimento que a gente pegou, tá? Bem, as cores consideradas quentes são componentes do grupo do vermelho, laranja e grande parte do amarelo e uma pequena parte do violeta. Na aula anterior, eu falei o básico, para vocês se guiarem, né? Na aula anterior não. Na aula que eu dei sobre esse conteúdo, eu falei que as principais cores quentes eram vermelho, laranja e amarelo. Eu nem citei o violeta, porque o violeta é uma parte muito pequena que também é considerada uma cor quente, tá? Então, ali eu dei o básico, é praticamente o que a gente faz na escola regular, né? A gente fala um conteúdo meio básico e depois a gente vai destrinchando o conhecimento que a gente já adquiriu. Bem, porque o violeta, de maneira geral, ele está mais para o azul do que para o vermelho, tá? Então, a maioria da paleta do violeta vai ser uma cor fria, tá? O amarelo, a maior parte dele também está
para o quente. Lembra do círculo cromático? O amarelo, ele tá do amarelo para a próxima cor básica é o verde. E o verde é uma cor fria, né? Então, tem uma parte do amarelo ali que começa a esfriar e ele fica mais frio do que quente, tá? Bem, as frias pertencem ao grupo do verde, azul, uma pequena parte do amarelo e grande parte do violeta, tá? Então, violeta, assim, de maneira grossa, bruta, né? Você vai ter ali o violeta e o lilás como cores frias e você vai ter mais a parte do roxo ali com uma cor quente, tá? O amarelo vai ter um amarelo ali muito mais próximo do verde cana, que vai ser uma cor quente do verde cana para cá, né? E ali, quando ele vai ficando um pouco mais pastoso, ele já fica ali muito mais próximo do verde, ele já fica um tom, né, mais frio. Mas são poucos, tá? É uma pequena parte do amarelo que você vai ter uma tonalidade fria. Bem, a sensação de frio ou de calor existe, mas fora de toda a variação térmica do indivíduo. Assim, trata-se de um efeito psicológico e não fisiológico. Ou seja, se eu pintar um ambiente de uma determinada cor, isso vai influenciar psicologicamente o indivíduo. E testes já foram feitos, tá? Testes já foram feitos. No livro, ele cita um monte de testes, falando sobre embalagem, falando sobre a indústria de roupa, porque quando você vai numa C&A, numa Riachuelo, tem determinadas peças de roupa que elas ficam em exposição, e essas exposições sempre são em fundo cinza, ou um fundo um pouco mais claro, mas sempre com tom de cinza, sempre, você vai ver. Não vai estar branco, vai ter branco, mas um tonzinho de cinza ali, junto com o branco, ou um cinza muito mais escuro, para ele dar evidência muito mais na roupa, na arte da roupa, numa gravura ou em um detalhe da roupa. Às vezes é a linha de um vestido que é de uma outra cor. E se você coloca num lugar muito colorido, aquilo se perde, aquilo não se percebe. E aí, quando você coloca um fundo mais neutro, você consegue dar evidência para o produto. Você vai ver isso, como eu falei, o livro mostra N situações, tá? Mas uma bem interessante é de uma indústria que, quando eles pintam o ambiente com, se eu não me engano, eles pintam não lembro se é amarelo ou é laranja, não, amarelo ou é vermelho, né? As pessoas tendem a sentir mais calor no ambiente, tá? E depois que ele troca isso para um azul um pouco mais claro, um azul bebê com cinza, as pessoas passam a dizer que o ambiente já não faz tanto calor, sendo que não mudou, não tem uma variação ali de nada. Eles não colocam um ar-condicionado novo, um ventilador, nada. Tá? Então, sofre uma influência. Tá? Geralmente, crianças mais agitadas, você deve evitar quartos com cores muito vibrantes. Então, se seu filho já é uma pessoa agitada, tente pintar o quarto com a cor, um azul mais forte, um verde. O verde para o azul é um tom bem calmo. Tá? Então, contribui para um melhor relaxamento da criança lá no berço, para ele conseguir chegar no sono mais rápido. Tá? Tudo isso tem influência direta. Tá bom? Então, antes de você pensar se vai ser rosa, azul, amarelo e tudo mais, bota uma cor neutra para não evitar e depois você decide aí qual é a cor que você vai botar no quarto do seu filho. Tá? Óbvio que eu não estou falando disso de agora, né? Ter filho hoje em dia é só a partir ali dos 30, 35, quando a carreira está completa, tá? Quando você já estudou, já está certinho. Aí depois você pode ter, se quiser ter, tá? Eu particularmente não recomendo. Vamos lá. Peso das cores. Quando eu falo em peso das cores, eu não estou dizendo que uma frequência específica ela é pesada, tá? Eu estou dizendo que a cor influencia na percepção de peso. Acho que é isso, tá? Por exemplo, quando você pinta alguns conteúdos com amarelo, laranja e verde, dá uma sensação de leveza. Note
que a maioria das marcas que vai lhe falar sobre perder peso, sobre se sentir mais leve, mais confortável, seja isso fisicamente, né, queima de gordura e tudo mais, ou até mesmo de roupa, tá? Ou até mesmo psicológico, uma melhora, se sinta mais leves, tal. Eles vão usar essas cores com uma prevalência, né? Amarelo, laranja e verde. Amarelo é a que dá mais sensação que algo é leve, de leveza, tá? Enquanto o violeta, o vermelho e o azul dá uma sensação maior de peso e até mesmo de rigidez, tá? É bem curioso isso, porque nosso cérebro trabalha dessa maneira. Tem uma série que eu sempre passo no meu estudo de design gráfico, que é Truques da Mente, que é um seriado que tem 10 episódios, se não me engano. Tinha na Netflix, eu acho que a Netflix tirou. Mas se vocês encontrarem na internet, recomendo que vocês assistam. Ele explica como o nosso cérebro detecta esse tipo de coisa. Pequeno, grande, longe, perto. E como você consegue enganar o cérebro. Tá? É bem interessante mesmo. O nome é Truques da Mente. Em inglês está Mind Tricks. Tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou procurar e mando o link para vocês. Mas assim, quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu preciso que alguém me cobre essa coisa, porque eu esqueço, tá? Então, alguém me xinga lá no WhatsApp, ficou de mandar e não mandou, que eu aí mando, eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. É muito interessante, mas muito interessante mesmo, tá? O jeito que as pessoas enganam a gente, o jeito que elas explicam um pouco também de como o ilusionismo funciona, tá? É bem interessante. Só que ele explica também como o cérebro trabalha biologicamente, como é que isso funciona no nosso cérebro. E não é chato, não. Sempre tem... O apresentador é um apresentador maravilhoso, ele consegue levar bem as coisas. Bem, a mistura dessas cores com branco ou preto torna-as, respectivamente, mais leves ou mais pesadas. O que é que ele está falando? Que se eu pegar o violeta e adicionar branco no violeta, e aí ele vai ficando mais clarinho, aí vai deixando a coisa menos pesada. A mesma coisa se eu fizer colocar preto em vez de branco. Eu vou tornar ela um pouco mais pesada, eu adicionando preto, tá? Como é que a gente chega nisso? Houve algumas experiências, tá? Deixa eu agora pegar meu Kindle aqui para me ajudar, porque eu tenho medo de falar uma besteira, já que estou falando de ciência, tá? E ciência é uma coisa que não cabe o que eu acho ou o que eu não entendi direito. Vamos lá. Ele fala o seguinte aqui, tá? Uma experiência foi realizada em determinado grupo de operários, os quais foram mandados transportar manualmente caixas metálicas pintadas de preto até um ponto relativamente próximo. Ou seja, eles pegaram algumas caixas, pintou a caixa toda de preto e falou, vocês precisam carregar isso daqui até ali, tá? Após poucos transportes, vieram reclamar junto ao gerente expedidor da ordem que os pesos dos volumes deveriam ser diminuídos, pois não tinham mais condições de continuar o trabalho devido às fortes dores sentidas nos braços e nas costas. Pesadas as caixas, a balança comprovou que seu peso era inferior ao dos volumes que os reclamantes estavam acostumados a carregar. Ou seja, naquela empresa, eles já faziam carregamento de conteúdo, tá? Já tinha ali, eles já faziam um trabalho de carregar aquelas caixas. A única coisa que foi feita, e aí não foi avisado para eles porque, foi que foi pintado de preto, tá? Aquelas caixas. Só foi pintado. Eles já carregavam aqui. Só que, como eles pensaram que era alguma mercadoria nova, algo parecido, deu a sensação que era muito mais pesado do que as anteriores, tá? Os volumes, então, depois da reclamação, né? Os volumes foram, então, pintados de verde claro, e os serventes receberam ordens de continuar o trabalho. Estes, certos que os volumes haviam diminuído, agradeceram satisfeitos e continuaram trabalhando ainda mais rápido do que antes, sem falar em dores. Tá?
Óbvio, alguém perceptivo vai dizer, professor, mas talvez não tenha influência o fato de alguém dizer, não, pode deixar que a gente vai diminuir. E aí aquela fala ter a sensação da pessoa de que foi realmente diminuído, pode, mas por si só ela causa resultado? Não. Com certeza houve influência também das cores. Quando ela colocou o verde claro, que talvez seja ali junto com o amarelo claro, é o que mais tem a sensação de leveza, eles sentiram essa sensação. Ou seja, psicologicamente aquilo ficou mais leve. Tá? Eu acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, frio é psicológico. Também, o frio é psicológico e fisiológico, tá? Mas ele também é psicológico, tá? Existe experiências também em um desses episódios da série que eu expliquei, eles comprovam isso também, tá? Eles fazem um teste ali e eles comprovam que as pessoas tendem tipo assim, a serem induzidas a dizer que estão com mais frio ou mais calor. Tem uma outra experiência aqui, que é o seguinte. Outra experiência conta que alguns objetos iguais foram pintados de cores diferentes. Preto, vermelho, púrpura, cinza, azul, verde, amarelo e branco. E que aos mesmos foram atribuídos pesos diferentes. Né? Então, na real, eles têm o mesmo peso, mas foram atribuídos pesos diferentes pelas pessoas que viam. Tá? Os outros objetos, todos do mesmo tamanho, com o mesmo peso, porém com cores diferentes, foram colocados a uma certa distância um do outro, para não ter aquela relativização direta, né? As pessoas ali presentes perceberam a informação de que os pesos desses objetos variavam entre 3 e 6 quilos. Note, a pessoa pedia, você acha qual é o peso de cada objeto ali? Aí a maioria chutava assim, aquele deve ter 3, aquele deve ter 4, aquele 5. Então, ficou ali, de maneira geral, entre 3 e 6 quilos a diferença de percepção dos indivíduos. Tá? Esse tipo de teste você tem gravado também nessa série de vídeos sobre a mente que eu falei. Eles fazem vários experimentos de rua e comprovam realmente ali a percepção, como eles conseguem enganar, né, as pessoas, o cérebro das pessoas. Entre o objeto preto e o branco, situados nos dois pontos extremos do conjunto, registrou-se a diferença na avaliação dos pesos em cerca de 2,5 quilos, quando, na verdade, todos os objetos tinham o mesmo peso, que era 4 quilos. Então, o que é que ele está dizendo? O nosso cérebro ele também dá ideia de peso a partir da cor. Né? Então, quanto mais para o escuro e essas cores que a gente evidenciou aí, mais meu cérebro vai pensar que aquilo é um pouco mais pesado. E a mesma coisa vai acontecer dele identificar de um jeito mais leve. E não só percepção visual, mas como também física, no tato. Eu vou identificar ali um peso a mais ou outro que não existe, mas só por causa daquele conteúdo. Tá? Beleza? Bem, o livro que eu usei para falar sobre isso, para evidenciar, era um conteúdo que eu já tinha visto, tá? Mas tinha muito tempo que eu não lia isso, eu estudei muito lá atrás. E o livro que eu levei em consideração para essas informações está aí. Tem muito mais conteúdo que isso. Eu não dá para me falar sobre todo o livro aqui, sobre todos os experimentos, sobre todas as ideias, sobre percepção de cores e tudo mais, tá? É um livro bem completo. Eu não tenho PDF não, professor? Não, porque eu tenho acesso a ele através do meu Kindle, tá? Esse tablet, não bem um tablet, não é um leitor de livro, tá? E aí, como eu tenho a Amazon, eu tenho um plano lá da Amazon, eu tenho direito a alguns livros, tá? E aí, os livros que é da área, assim, eu geralmente pego para ler quando eu estou no ônibus e tal. Então, eu leio através dele aqui, ó. Eu não sei nem o valor desse livro físico, tá? É porque tá lá no acervo, eu peguei para ler, além de alguns outros. Eu tenho alguns outros que eu estou lendo sobre psicologia das cores também. Mas foi esse que eu tirei, tá? A autora é Maria Helena Santos. Ela é formada em publicidade e propaganda. Não vou lembrar a universidade agora. E o nome do livro é esse, ó, Cores, seus significados e influências em nossas vidas. Tá? Então,
Eu recomendo muito para quem vai trabalhar com design, para quem trabalhar com arquitetura ou design de interiores. Se é um tipo de conteúdo que você pensa, tá? Por incrível que pareça, eu acho assim, velho. Se você tem interesse tipo assim, você gosta muito de maquiagem, tá? Recomendo também que você faça, tá? Porque você vai ver qual tom que você consegue deixar o rosto um pouco mais leve, quando é que eu chego num tom específico de pele, como é que eu dou algum contraste específico. Recomendo também. Não necessariamente este livro, né? Vai ter outros livros também que têm conteúdos interessantes, que se você vai trabalhar com cores, é interessante você ter esse conhecimento, tá? Leitura sem obrigação, tá? Leitura com obrigação, ela é pouco produtiva, tá? Ela é pouco produtiva. Toda vez que eu tive uma produtividade muito boa com a leitura, foi algo que eu gostava, que eu tinha interesse. Se for por obrigação, você vai sentir um pouco carregada a leitura, não vai ser tão interessante para você, tá? Para quem não gosta de ler, eu recomendo que você sempre leia qualquer coisa que você goste. Tipo assim, professor, mas eu não gosto de ler. Eu digo, mas com certeza você gosta de novela, por exemplo. Né? Lembrei disso agora porque eu tive uma resenha no final de semana aí. Você gosta de novela? Compra aquela revista lá de fala sobre episódio, fala de fofoca dos atores e tudo mais. Vai lendo aquilo, daqui a pouco você vai ver que está lendo muito, daqui a pouco você já passa por uma outra coisa, por uma revista maior, daqui a pouco você está lendo um livro e assim por diante, tá? Quadrinho é muito bom para inserir na leitura. Eu nunca fui muito fã de quadrinho, não, mas de fantasia eu sou fã, então eu leio muito fácil. Bem, qual a atividade? Né? A atividade é simples. Eu vou deixar lá aqueles arquivos, tá? No sala de aula, e vocês vão pegar cores complementares. Você pode usar tanto a técnica do triângulo, tá? Quanto do quadrado. Ou então, se você não gosta de ler, você pode assistir filmes baseados em livros. Às vezes você acaba até se interessando na história que vai ler o livro. Perfeito. Perfeito. O que me levou a ler e aprender um pouco de inglês que eu sei foram os jogos, por exemplo. E às vezes eu jogava uma coisa e falava, caramba, isso aconteceu mesmo. E aí eu ia no livro de história e eu ia caçar, tá? Caçar sobre aquilo e tal. Civilization foi um jogo que me levou muito a ler muita coisa. Então, assim, o RPG é o que fez eu ler tudo, tá? Às vezes eu leio uma história específica um universo específico de RPG, eu digo, pô, isso é baseado em quê? Aí vou lá, quando eu vou ver é uma outra coisa. Jogo tabuleiro também, né? Eu tinha um jogo de Lisboa, aí eu fui ler sobre Lisboa. Tem um jogo sobre alguns eventos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, as Farroupilhas, aí eu fui ler. Então, tudo que conecta você, tudo pode conectar você à leitura, mas primeiro tem que despertar um interesse, como o Ludmilla falou, né? Ler por obrigação não funciona. A escola me boicotou um bom tempo para a leitura por conta disso, tá? Eu tinha que ler um pessoal que eu não gostava. Não sei nem se eu posso falar isso na aula gravada, mas eu não suportava Jorge Amado, não suportava Castro Alves. E a gente tinha a obrigação de ler, principalmente por causa do Enem também, né? Tinha uns livros que ia cair. Eu amava Machado de Assis, até hoje eu gosto muito. Adoro Dom Casmurro, adoro o Cortiço. Eu com 3 contos de Machado de Assis falei no... Machado de Assis é muito bom, hein? Você pode até acabar não gostando, mas eu acho o Machado de Assis maravilhoso. Tá? É um dos poucos autores assim, nacionais que eu gosto. Tá? Realmente interessado, passa imediatamente no mangá. Então, contar assim. Isso é verdade, viu, Vitor? Tem uma galera que curte anime que quando, assim, se alguém falar assim, ó, o anime tá assim, mas o mangá é melhor. Vixe, a pessoa vai na hora no mangá. Tá? E tem mangá que já tá no número 1000 e tanto. Né? O One Piece é um anime que já tem uma cacetada de mangá já produzido. Tem muito HQ produzido também. Bem, mas o que é que vocês vão ter que fazer? Tá? Vocês vão ter que fazer um convite de aniversário, tá? Vocês vão ter que fazer um convite de aniversário. O modelo fica na conta de vocês, tá? O tamanho, usa o A5, que é metade de uma folha de papel ofício, tá? Tamanho A5.
Pode colocar lá que tem a opção do A5, mas eu deixo lá os centímetros também no Google Sala de Aula, não tem problema, tá? E aí vocês vão fazer um convite de aniversário, sempre escolhendo cores ali complementares, cores harmoniosas, tá? Com aqueles padrões ali que eu dei. Eu vou botar lá o círculo cromático de Goethe, vou colocar lá e vou colocar também aqueles outros exemplos que eu dei. E aí você escolhe um padrão que você vai ter que usar só aqueles. Óbvio, você pode usar branco e preto também, de boa. Mas é branco, preto e as cores que você determinou lá, ou 3 ou 4. E harmonizar seu conteúdo dentro daquelas cores ali. Belezinha? Próxima aula, então, eu faço uma revisão rapidona do que a gente viu no módulo. E depois a gente tem a prova final. Quem não conseguir chegar na média, a recuperação vai ter uma prova de recuperação na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, tá? Então, quem não conseguiu bater a média, quem está me devendo um monte de atividade aí, por favor, entregue, porque senão você vai ter que fazer recuperação. Se você perder na recuperação, aí você vai ter que fazer o módulo no final. Depois que você finalizar, você vai ter que fazer o módulo novamente. Belezinha? Professor, a média soma de tudo dividida por 4, né? Depende, Albert. Depende da quantidade de atividades que eu fiz. Então, por exemplo, geralmente são 4 aulas, e aí eu faço, teoricamente, tá, galera? 4 atividades. Vamos supor, foram 4 aulas, 4 atividades. Eu somo tudo isso e divido por 4, dou a primeira nota. Aí depois tem mais 4 aulas, 4 atividades. Eu somo tudo isso, divido por 4 e dou a outra nota. São 4 notas no total que vocês possuem. Depois que eu tenho as 4 notas principais, eu somo tudo, divido por 4 e dá a média, tá? Se vocês quiserem, próxima aula eu digo como é que tá aí a situação de cada um. Beleza? Antes da prova eu posso abrir aqui e se vocês não se incomodarem em mostrar a nota de vocês, eu vou mostrando aqui e cada um vê aí onde está se situando. Assim, a grande maioria aqui, a chance de perder é para ter 0. Porque assim, os últimos trabalhos foi muito... O último não, tá? Do meio do módulo para cá, os trabalhos foram muito bons, tá? Então, a chance aqui é um ou outro aí que realmente não está entregando conteúdo e aí é pesado, tá? Belezinha? Tem mais alguma dúvida? Tá de boa. Bem, vou fazer a chamada para liberar vocês. Hoje eu não coloquei ninguém aqui, porque o que eu ia colocar era o de Pedro. Só que Pedro não fez o wallpaper. Eu olhei lá e não tinha o wallpaper de Pedro, tá? Que foi quem fez a tabela que eu falei, que ficou uma tabela mais organizada, mais top, foi a de Pedro. Só que não tinha o wallpaper dele lá. Então, não tinha como eu colocar aqui de fundo. Beleza? Bem, vamos à chamada agora. Vamos lá. Alana. Presente. Valeu. Albert. Alícia. Presente. Valeu, Ana. Quem eu tô chamando tá liberado, tá, galera? Qualquer coisa é só mandar mensagem. Diogo. Valeu. Ellen. Valeu, Ellen. Emily. Presente. Valeu, Emily. Presente. Gabriel. Gabriele. Presente. Herbert. Valeu. Jaqueline. Presente. Valeu, Ana. Eu coloquei sua presença. Caioma.
Ludmila. Maiara. Valeu. Marcos. Marcos não tá indo. Micael. Presente. Valeu. Mirelle. Alice está presente. Belezinha, Vitória? Tranquilo. Natália. Acho que a Natália saiu. Acho que ela perdeu foi o Zap. Não, ela mandou uma mensagem, já estava na rua com a mãe. Foi resolvendo um negócio no óculos aí. Pedro tá aí? Presente. Valeu. Rafael. Valeu. Vitória. Vitória falou comigo agora, não foi? Yuri. Yuri tá aí? Não. Vitor. Thalita. Chamei todo mundo, não foi? Chamei. Galera, brigadão. Lembra que a próxima aula é prova final. Não falta ninguém, tá? Porque a gente precisa fazer a prova aqui durante a aula. Beleza? Beijo no coração de vocês e até quinta-feira. Valeu? Lembre de avaliar lá o professor. Quem não tiver com o link para avaliação, me pergunta lá que eu envio. Beleza? Fui!